O nosso Deus é um Deus de guerra, é um Deus que não perde batalhas, é um Deus que vence tudo. Mas Ele é um Deus de amor. Inclusive o tema central da Bíblia é o amor, porque o sacrifício de Jesus é o amor, destinado a toda a humanidade. E é claro que quando se fala de amor, a gente vai ter que separar algumas coisas, para não ficar falando de um amor que não seja a palavra certa hoje aqui. O amor que vem de Deus, eu vou isolar 100% esta palavra, para que nós fiquemos em cima dela. Não é um amor que nós sentimos um pelo outro, nem da natureza física, sentimental, da compaixão, da paixão. Segundo as Escrituras, é um amor inefável. Como é que a gente pode ver nas Escrituras, olhando aqui para esse texto? Eu vou aqui fazer um breve resumo da história, e daí eu vou trazer 3 considerações importantes sobre a prova do amor de Deus. Como é que Deus prova o amor dele neste texto aqui? A Bíblia Jesus conta uma parábola de um jovem, que não sabemos o nome dele, que ele vai e sai pelo mundo afora, gastando toda a fortuna da herança que havia recebido seu pai. E como você bem conhece a história, ele chega a trabalhar como um pequeno fazendeiro ali, um auxiliar de uma fazenda, tendo até vontade de comer bolotas, né? Daquilo que as bolotas nada mais eram que uma semente, e aquilo caía dentro do coxo dos porcos ali, aquilo ficava embolotado com a lavagem que se caía ali, e pequenas bolotas como aquelas os porcos comiam. E a crise de identidade dele chegou a tamanho modo que depois de ter saído da casa do pai, que tinha de tudo, roupa limpa, comida boa, tinha empregados ao do pai dele, ele gastou tudo que tinha. Quando tem alguma coisa tem amigo, quando não tem nada. E aí aquele filho, então ele sente até vontade de comer lavagem dos porcos, de tanto que ele se aprofundou no pecado. E um belo dia ele se lembrou, né, que na casa do pai dele, até os jornaleiros, até os empregados comiam do bom e do melhor, se vestiam bem, tinham onde morar. E ele, por causa da sua decisão imprudente, ele então sai da casa do pai. E ele disse assim: eu vou me levantar aqui, eu vou ter com meu pai, vou embora para minha casa de novo, e eu vou confessar ao meu pai que eu estou arrependido, que Deus tenha misericórdia de mim. Assim que ele fala: não sou digno de ser chamado teu filho. E assim, quando ele chega naquele lugar, a Bíblia nos mostra que o pai estava ali assentado, e ele de longe, com a cã envelhecida, com os olhos já terminando, ele olha de longe e vê o seu filho, a quem ele corre, abraça, beija, manda organizar uma festa, prepara um anel, sandálias, roupa limpa. No final da história, o filho mais velho, escutando a festa, vem ali e se queixa com o pai, porque o filho veio do mundo, gastou tudo e agora estava de volta, se recebendo com festa. E o pai diz para ele o quê? Olha, por que não vamos festejar com aquele que estava perdido e agora se encontrou? Então você que não conhecia a história, se conheceu aqui no meu resumo agora. E onde é que eu tiro dessa história as provas do amor de Deus? Provas do amor de Deus. Eu acredito que de forma magistral, Deus dá prova que Ele nos ama, de uma forma magistral. E por meio dessa bela história aqui, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é o livre-arbítrio. Eu gosto muito de algumas discussões teológicas, mas existe um quesito nas discussões teológicas que me deixa muito preocupado, sobre as pessoas acharem que Deus é o Deus que controla a vida das pessoas. Uma coisa é Deus estar no controle, e outra coisa é Deus controlar a vida das pessoas. Nada acontece se Deus não permitir, mas também as coisas podem acontecer e costumam acontecer de acordo com atitudes, decisões e vontades próprias. Nós temos liberdade. Então esta liberdade é uma característica que está na vida daquele que serve a Deus. E todo ser humano tem uma coisa em comum: nós temos livre arbítrio. Deus não está controlando a sua vida. Deus não tem você como um boneco de ventríloco. No calvinismo se defende que então não tem livre-arbítrio. Mas eu acredito que lá no Éden, quando aconteceu o primeiro racha da história, Satanás então ele induz a natureza criada pelo próprio Deus para que eles pecassem. E ali então Eva, ela começa a romper com uma aliança com o Eterno e passa a usar do livre-arbítrio, mesmo sem conhecer o pecado, mesmo sem saber da natureza do pecado, mas ela tinha consciência. Embora a primeira dispensação da Bíblia é a dispensação da inocência. Eles eram inocentes, mas a consequência eles sabiam, porque Deus disse: do dia em que dela comeres, certamente morrereis. Numa pequena e profunda análise teológica, nós conseguimos observar uma coisa: não existia um demônio. Entendemos que a
após aquela queda de Lúcifer, que Deus tira a estatura perfeita de Lúcifer, um anjo de luz, então ele o coloca para rastejar no pó. Ele então atrai consigo a terça parte dos anjos celestes, da constelação celeste, passa a seguir Lúcifer. Isso chama-se livre-arbítrio. A maior e primeira prova do amor divino para com o homem é que Deus te ama tanto que você faz o que você quiser. Você é livre. Mas há coisas que nos limitam pelo um processo de vivermos em paz com Deus e em paz, em harmonia com o Espírito Santo. O bem que eu quero fazer, eu não faço, diz Paulo. Mas o mal que eu rejeito, esse eu faço. Então nós somos livres até para praticar a maldade para outro, embora o bem é um mandamento, e quando o quebramos, então nós dizemos: eu faço com o meu livre-arbítrio o que eu quiser. Deus não impede uma pessoa de matar a outra. Quando o Senhor argue contra Caim, ele diz: Caim, o que fizeste? A liberdade é uma prova do amor de Deus, pois quem ama respeita as decisões do outro. Sinta-se amado por Deus por saber que você é livre. Alguém uma vez pregou aqui: se eu jamais ia aceitar que meu filho fizesse isso, pedisse. A verdade é que o pai do filho pródigo, na tipologia bíblica, representa o próprio Deus, e o filho pródigo, na tipologia bíblica, representa eu e você. Quem representa o irmão do filho pródigo são aqueles que não se alegram com a transformação e a salvação de um dependente químico, de um presidiário. Ele diz: eles têm que morrer tudo na cadeia, eles têm que se entupir de droga. E muitos desses estão assentados nas igrejas porque eles não se alegram com a reforma, com a transformação, com a paz, com a mudança. Todos no mais último grau em que o diabo levar uma pessoa a viver, ela tem salvação. Amém? Segunda prova do amor de Deus: perdão. Jesus, ele respeita as nossas decisões, por pior que seja uma decisão que nós tomarmos, mesmo sabendo que muitas vezes nós vamos quebrar a cara, ele não interfere. As escolhas são nossas. Olha o que diz o profeta Isaías: porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O muro de separação entre o homem e Deus é o pecado. Muitas coisas acabam pela falta de perdão. Por exemplo, na separação aonde as pessoas, o marido e a mulher, não querem viver mais juntos. Interrogaram Jesus: mestre, mas e o que o senhor diz com a lei de Moisés? Moisés mandou lá dar a carta de divórcio lá, para quem não gostasse mais da mulher, não sei o que, ele mandava dar a carta. Jesus falou: é verdade, está na lei. Só que existe uma coisa: Moisés só deu a carta de divórcio por causa da dureza de coração. O que Jesus quis dizer com isso, amados? Que há perdão para tudo. Quem sou eu para discutir? Não, mas por exemplo, não tem por exemplo. Não existe nada disso que possa vir depois do que Jesus disse: por causa da dureza de coração. O perdão pode renovar tudo. A mensagem mais difícil da igreja não é falar sobre dízimo e oferta. A mensagem mais difícil da igreja é sentar alguém e dizer: você precisa perdoar. Ah, mas você não sabe o que fulano me fez. Se fosse com o pastor. O pai não agiu assim quando ele viu o filho dele. Ele abraçou ele, ele beijou ele e ele o perdoou. O perdão vira a página. Então o perdão é uma prova de que Deus nos ama. Eu vi uma coisa muito trágica acontecendo na minha família. Minha mãe dizia para um irmão meu que bebia muito. Bebia não, deve. Ela dizia assim para ele: filho, por que você dá tanto desgosto para a mãe? Depois você não adianta você ficar chorando lá em cima do meu caixão. Faz a mãe ser alegre agora. Ele saiu batendo porta. Um belo dia aconteceu. Eu estava lá, e eu olhei meu irmão em cima do caixão da minha mãe, ele dizendo bem assim: me perdoe, mãe. Ô, mãezinha querida, me perdoe. Ela não estava ouvindo. Em último lugar, a prova do amor de Deus também é a restauração. Deus restaura as coisas. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele estava arrebentado, sem condições nenhuma de se assentar a uma mesa. Mas o pai abraça, o pai perdoa. Mas é claro, irmãos, que as consequências do pecado ainda pesavam sobre ele. Então ele olhou para o pai dele e disse: pai, eu pequei não somente contra ti, eu pequei nesta terra e também pequei contra Deus. Se o senhor quiser, pai, faça de mim um empregado seu, com tudo que você me perdoa. Condicionou a ser servo do próprio pai para receber um favor que era o perdão. Agora vem a restauração. Quando o filho mais velho fala para ele que não estava gostando daquilo, ouviu a música na casa, ouviu a festa, ele diz: nós temos que nos alegrar com a restauração do teu irmão. Que esse
filho, este irmão, estava morto e reviveu. Mas sabe qual é a melhor condição? É que o anel, que era uma aliança entre o pai e o filho, um anel que tinha uma insígnia, um anel que podia colocar um carimbo com a vela derretida e mandar uma correspondência, o anel que quando ele chegava numa loja da época, em algum lugar, ele mostrava um anel, ele é filho daquele senhor, ele é o fulano de tal, ele foi restaurado, ele não ficou como empregado, ele não ficou como servo, jornaleiro, ele voltou a ter a posição de filho dentro de casa. Este é o amor que restaura, este é o amor de Deus. Restauração é a prova do amor de Deus, perdão é a prova do amor de Deus, livre-arbítrio é a prova do amor de Deus. Muitas perdas na nossa vida, na vida daquele filho desobediente, não tem como serem restauradas. Por exemplo, o dinheiro que ele gastou tudo. Por incrível que pareça, irmãos, tem sido difícil ver essa cena na igreja, as pessoas voltando para Jesus. Mas eu quero dizer que com a ajuda do Pai, tanto aquele filho que certamente se recuperou o que ele perdeu, e acredito que até trabalhando de volta, mostrando para o Pai, é assim que funciona com Deus. Agora é a hora de mostrar para Deus que eu estou disposto a nunca mais cair, a errar, a não fracassar e não tomar inadvertidamente as coisas e segui-lo da melhor forma possível. Então o Senhor vai restaurando as coisas da nossa vida, irmão. E quem é melhor do que Deus para restaurar, não é verdade? Na cruz, Cristo, ele restaura a relação do homem com Deus, ele restitui a glória de Deus sobre ele. É importante esta glória. Eu quero concluir dizendo, tanto o livre-arbítrio, quanto o perdão, quanto a restauração, revelam o amor de Deus para nós, e que você possa viver essas três dimensões da graça de Deus sobre a tua vida. Viva a tua vida, cuide das tuas coisas, aproveite a liberdade que Deus te dá, mas sirva a Deus, perdoe, faça o que você tiver que fazer para perdoar, porque sem o perdão, por mais que lhe custe caro perdoar, é o único caminho.